Olá, boa noite, bem-vindos ao canal do Voo. Aguardando a chamada. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal do Voo. Eu me chamo Alba Araújo, sou terapeuta, coach em saúde física e mental, escritora. E hoje nós vamos falar de crenças e atitudes positivas na vida. O tema de hoje promete fazer você pensar sobre a sua vida, sobre os acontecimentos. E hoje o nosso tema é uma reflexão sobre o andamento do que estamos fazendo e realizando na vida. Algumas pessoas com positividade e outras amedrontadas com o momento. E eu vou pedir para você convidar os seus amigos, passar um direct para eles, acionar o coraçãozinho quando sentir que o momento ele se expandiu. E também nós vamos falar hoje sobre nossas crenças pessoais. Pedir para você, quando estiver assistindo a live pelo canal do Voo do YouTube, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Vamos fazer o canal do Voo crescer. E hoje nós vamos falar bastante sobre as nossas decisões e o que tem empolgado a gente em seguir adiante nesse novo normal. O que seria esse normal, o novo normal que nós estamos vivendo hoje? Como seria essa vivência nessa nova rotina de vida? Como anda a nossa mente em relação a todas essas mudanças que nós sofremos e que estamos sofrendo? Como estão as nossas crenças pessoais em relação a esse novo movimento que o mundo tomou? Isso é fato, isso é muito verdadeiro. Bem-vindos ao canal. Nosso tema hoje é crenças e atitudes positivas. E hoje, falando de crenças, eu queria que vocês analisassem a vida de vocês. Como vocês estão sentindo depois de março, de toda essa movimentação, de toda essa transformação que nós tivemos? Como vocês vêm sentindo o movimento da vida? O que vocês acreditavam antes, continuam acreditando? Algumas coisas mudaram? Ou vocês acham que tudo continua a mesma coisa? O que vocês acham? Quem está entrando agora? O Ricardo, o Baldo, Edna, Lu. Oi, Lu. Nosso assunto hoje é um assunto que promete mexer as estruturas de quem somos nós, o que nós estamos fazendo das nossas vidas. E depois de todos esses meses, até junho fechados dentro de casa, tendo que conviver com as pessoas que a gente mora junto, sentindo falta de outras que queríamos ver, familiares, amigos queridos. Tínhamos programado as nossas vidas para fazer diferente, para realizar algum sonho, para a gente realmente fazer o que nós estávamos habituados a fazer. E todos esses sonhos, essas vontades, esse querer, ele teve que ser o quê? Adiado. Projetos,
negócios, a vida virou de ponta cabeça. Ou nós estávamos do avesso e viramos do direito, ou estávamos do direito e viramos do avesso. Realmente, muita coisa mudou. E eu queria que, a partir de agora, a gente juntos começássemos a fazer uma reflexão. Lembrando que quem entrou, aciona esse coraçãozinho quando você quiser conversar comigo, aciona, deixa os seus comentários, vamos trocar informações, porque o assunto hoje é muito importante. Nós estamos falando do que nós somos, do que nós acreditamos. E eu sempre gosto de lembrar o que significa crenças. Crenças. O que você escutou, absorveu de informações, seja do quê? De pai e mãe, seja de escola, seja de religião, na sociedade, a família em si. E nós absorvemos essa informação e colocamos a nossa energia. Então, tudo que fazíamos ou fazemos é pautado nessa informação que nós recebemos. Alba, você me pergunta, Alba, essa informação pode ter sido adquirida por mim mesma? Sim, você observou alguma coisa, achou que aquilo tinha fundamento e começou a pautar a sua vida, levar a sua vida dessa forma. Isso acontece muito. Por exemplo, lemos um livro, aquele livro, o pensamento, a ideia do autor, ele fez sentido para você. Então você absorveu alguma coisa, você absorveu uma informação e essa informação passa o quê? Fazer parte da sua vida. As crenças são assim. Elas fazem parte das nossas vidas o tempo inteiro. Então, o que eu acredito hoje, eu adquiri ao longo da minha vida. E eu fui observando o que eram crenças que me levavam para frente ou eram crenças que me traziam para trás. Eu comecei a ler um livro que me chamou muito a atenção. Depois, eu não trouxe ele aqui para mostrar para vocês, mas é um livro que trabalha com a mente. E o autor dizia que ele foi a uma tribo, eu não me lembro o nome da tribo, mas enfim, era uma tribo indígena, e eles cultuavam o passado na frente. Então, quando falava de passado para essas pessoas, elas falavam assim, não, o passado está na minha frente, o futuro está atrás. E eu comecei a analisar isso, eu comecei a questionar sobre essa informação. E eu pude perceber que realmente o passado, ele está todo o tempo na nossa frente. A gente enxerga o passado o tempo inteiro. E o futuro, ele está atrás. Só que nós, na nossa sociedade, no nosso movimento cultural, nós entendemos que o passado ficou, ele está lá atrás. E o futuro está na minha frente. Então eu queria lançar essa ideia para que vocês pensassem nisso. Porque a gente sempre está olhando para o passado. O passado está sempre nas nossas, aqui na minha frente, na sua frente. O que vocês acham sobre isso? Sobre essa informação que eu estou trazendo para vocês. E eu pergunto, essas crenças, essas informações que vocês têm, que pautam a vida de vocês, por exemplo, eu tenho muito medo, tenho medo de violência. Eu moro em São Paulo, eu moro em uma cidade grande, uma cidade que tem uma diversidade muito grande de pessoas. Tem várias culturas, é como se fosse um mundo vivendo em uma cidade grande. Tive muito medo de São Paulo? Sim, muito medo. Mas eu vou me privar, parar de viver, porque eu tenho medo de sair na rua?
Eu não vou a algum lugar porque eu tenho medo de ser assaltada. Sim, eu tenho prudência. Mas eu não vou ficar fechada o tempo inteiro dentro da minha casa, somente me servindo de ligações, de pedindo as coisas para que venham até mim. Eu não saio de casa porque eu tenho medo. Eu só vou em alguns lugares porque eu tenho medo. Isso é normal. Isso é uma rotina para milhões de pessoas. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Charla. Boa noite, Lívia. Boa noite, Elaine. Boa noite. Quem mais entrou que eu não vi? A Lu, eu já falei oi. A Gelly. O que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? A Ana chegou. Boa noite, Ana. E nós hoje vamos falar sobre isso. Por que eu tô batendo bastante nessa tecla? Oi, Gelly. Por que eu tô batendo muito nessa tecla de crenças? Por quê? Porque o nosso assunto hoje é o que nós carregamos como informações nas nossas vidas. O nosso tema são crenças e pensamentos positivos, atitudes positivas na vida. E aí, essas informações que eu acredito, que eu coloco a minha fé, que eu coloco a minha energia, que eu pauto a minha vida e as minhas decisões, podem estar o quê? Atrapalhando a minha vida. Então eu preciso tomar algumas decisões, mas eu não tomo por quê? Porque eu tenho medo. Porque eu escutei isso e isso fez parte da minha vida. E aí, o que eu trago hoje para vocês? Eu trago a possibilidade de rever essas informações. Eu trago a possibilidade de você pensar no que você acredita e que pauta e que segue a risca e toma as suas decisões na vida por conta dessas informações. Vou ser mais clara ainda. Quando criança, eu escutava muitas coisas da minha mãe. Muito. Minha mãe é uma pessoa medrosa. Ela tem medo de tudo. Ela tem medo da vida. E ela continua, já melhorou muito, mas ela continua uma pessoa medrosa. Ela passou todo esse medo, essa carga emocional para mim e para os meus outros 3 irmãos. E ela tem uma religião na qual nós fomos criados e educados ali dentro, que nós não poderíamos fazer um monte de coisas. Por quê? Porque eu ia contrair karma, que eu ia estar ferindo como que chama? Ferindo o processo reencarnatório, e que eu precisaria fazer muita coisa, mas muitas coisas mesmo, e eu tinha sempre que me doar o máximo possível. Por quê? Porque senão eu ia ter que pagar isso. Então, eu falo isso porque eu nasci, fui criada, vivi muitos anos dentro da religião espírita. Já falei inúmeras vezes aqui que eu conheci todas as religiões porque eu tive muita curiosidade de estudar cada religião com muito carinho, com muita atenção. Mas a religião espírita, ela carrega a crença do pecado do catolicismo. E o catolicismo original, o cristianismo, ele é completamente diferente do que estipulou-se pela Igreja Católica. E a Igreja Católica, olha que eu não estou combatendo nenhuma religião, eu estou dizendo de crenças, porque é muito forte as informações. E eu vou terminar a minha linha de pensamento. Quando éramos crianças, a gente tinha que seguir à risca aquela informação passada pela minha mãe, porque a gente tinha muito medo de contrair mais dívidas, mais sofrimento. Então suportávamos uma carga inútil de
descaso, de pessoas que maltratavam e a gente não podia fazer nada, de submissão. Por quê? Porque senão eu vou ter que pagar por isso. E o pecado é exatamente este condicionamento. Por que existe o pecado dentro da religião católica? Porque é muito mais fácil você dominar o outro pelo medo. E por quê? Quando a pessoa começa a adquirir um certo nível de consciência, começa a adquirir um certo nível de cultura, de informações, a pessoa se torna o quê? Livre. Ela se torna plena, ela se torna capaz de viver uma nova vida e uma vida por ela mesma. Então é muito mais fácil a gente dominar o outro pelo medo, pela crença na incapacidade, na crença da falta de poder. E quando falamos que nós podemos e que veio uma pandemia que mudou a vida de todo mundo, que nós tivemos que viver um novo normal, eu acredito que muitas crenças foram derrubadas, que muitos padrões da sociedade foram derrubados. Tem muito trabalho pela frente, quilômetros de trabalho. Muitas coisas precisam ser consertadas. Mas nós tivemos que sair daquele mecanismo normal, daquela rodinha do ratinho que ficava rodando, e de repente o mundo parou. Paramos e tivemos que o quê? Entender a vida de uma nova forma. Fazer a vida de uma nova forma. Oi, Joana! Que lindo! Bem-vinda! E eu queria comentar com vocês, eu já falei várias vezes do meu livro Desejo, Crença e Poder, onde eu falo muito sobre as crenças e como se libertar dessas crenças. É um livro denso, mas é um livro que te faz entender um monte de coisas que estavam paradas na sua vida, estavam bloqueadas, estavam paralisadas. Oi, Tassi. E aí, por que eu tô falando esse monte de coisas que nem tava aqui, mas aí de repente eu entendi que tinha esse link que precisava ser dito e que hoje nós estamos formando novas crenças. Todo dia a gente recebe informação diferente. E nós que vivemos conectados hoje, isso é um fato. Nós estamos adquirindo novas crenças e temos a possibilidade de nos libertar de muitas outras coisas. Quando trabalhamos com crenças e pensamento positivo, a primeira coisa que eu gosto de questionar é assim: você é feliz? É uma pergunta meio assim genérica. Você é feliz? Se questione isso. Lembra do caderninho que eu peço para estar sempre do lado para poder escrever? Você é feliz na sua vida hoje? Se você pensar em algo, num desejo que você tem, nesse desejo, o que te traz internamente? O que você sente? Que sentimento surge? Pensa. Te perguntei se você é feliz. A segunda questão: que sentimento surge quando eu te faço essa pergunta? Você é feliz? Muitos podem dizer assim: eu sou feliz por uma pessoa. Eu sou feliz porque eu tenho. Eu sou feliz porque eu recebi. Não, a pergunta é: você é feliz com você? É mais profundo ainda.
Você consegue tomar um café com você? Te chamar para tomar um café, você com você mesmo. Sentar e tomar um café. E sentir prazer da sua companhia? Ou você acha que você vai se sentir culpada de te oferecer um momento para si? Você seria capaz de te levar para passear, pegar você e levar para passear? Você acha que você seria egoísta? Você acha que seria demais? Poxa, mas eu não posso fazer isso, eu vou sair sozinho para tomar um café comigo. Não, vou levar alguém. Para e pensa. O que você acha? Você acha que é possível fazer isso? Tirar um tempo para você? E vou mais além. Nessa pandemia, nós tivemos um processo diferente, nós criamos um novo normal. Esse novo normal fez com que a gente desconstruísse crenças. É como se a gente colocasse a nossa casa em reforma. Por quê? O mundo era o exterior, o externo. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que sair, eu tinha que ver uma pessoa, eu tinha que mostrar que eu tinha. Quando veio a reclusão, quando fechamos dentro das nossas casas, a telinha do celular, ela ficou em evidência. Então a gente estava mostrando o quê? A nossa rotina. Então tinha uma necessidade de mostrar. Essa necessidade, ela foi diminuindo, não é que ela acabou, ela não vai acabar. Porque existe um vício também, as pessoas ficaram mais viciadas em aplicativos, em informações, só que isso teve uma mudança. Esse novo normal fez com que a gente entendesse que a gente precisava mudar. Então muitas pessoas ficaram sozinhas muito tempo, pessoas que moram afastado ficaram muito solitárias. No momento foi um desespero, mas agora, olhando com a nova rotina, nós estávamos vivendo de uma forma, entrou o novo normal e agora tem um novo normal. Tem outro normal. Não é mais o normal de ficar preso. Nós estamos saindo. O mundo econômico, político, está um caos. E nós vivendo nesse meio de tudo isso. E aí eu volto a te perguntar, na sua crença, como que andam os condicionamentos? O que você está sentindo necessidade de mudar? Por quê? Aí eu volto àquela pergunta, você é feliz? Do jeito que você está vivendo hoje? Ou você pode fazer alguma coisa para mudar essa situação? Pare e pensa, reflete sobre isso. O tema é denso? Sim, porque eu estou lidando, eu estou tocando o quê? A sua Sofia, a sua alma. E a felicidade mora na alma, em quem nós somos. Nesse complexo aqui chamado Alba, nesse complexo de vocês que estão me escutando, de vocês que vão me escutar depois, pare e pensa, onde está essa felicidade? Está na hora de colocar nossa casa em reforma? Está na hora de fazer a movimentação que precisa? Está na hora do quê? Nós falamos de desejos, nós falamos de crenças e agora nós vamos falar de poder. O poder são os pensamentos. Uma mente equilibrada, uma mente que sabe o que quer. Uma mente que sabe aonde ela quer chegar. Uma mente que pode até morrer de medo, mas ela tem atitudes para que ela saia daquele medo. Ela tem atitudes para que ela mude a rotina e faça do novo normal, que virou novo normal, um novo normal pessoal. Entende aonde eu estou querendo chegar?
que as nossas crenças, o que eu escutei, o que eu vivi e o que eu presenciei na minha vida, aí você pode virar para mim e falar assim: Alba, mas é muito difícil demais. Não é fácil. Mas é totalmente possível se empoderar de si. E esse empoderamento tira o quê? A força do externo. Porque uma pessoa empoderada, ela não vai ter medo do outro. Ela não vai ter medo da opinião do outro. Ela não vai viver em função de agradar os outros. Ela não vai viver em função de família, viver na função. Tem gente que vive a função da pessoa é servir a família. E ela se esquece. Ela se boicota, mas ela cobra o outro. Entendeu? Então, a pessoa que vive na função de agradar, vive na função do templo, vive na função da família, vive na função dos pais, vive na função de agradar o mundo, isso é uma crença. E essa é uma das crenças mais destruidoras que existe. É viver na função de, porque eu vou receber aplausos, só que depois ninguém vai te fazer nada por você e você vai ficar frustrada. Você vai ficar frustrado. Então essa crença no eu preciso agradar para é uma crença muito perigosa. Normal? Extremamente normal. Mas chegou a hora do quê? De dar uma reformada na casa. De poder fazer com que as coisas sejam diferentes. E eu coloquei vários questionamentos aqui. Eu coloquei esses questionamentos porque como que nós podemos usar do poder que todos somos? Poder do pensamento positivo, das atitudes positivas. Nós temos, eu vou falar resumidamente, nós temos um processo inconsciente, nós temos o nosso subconsciente, nós temos o nosso consciente e nós temos o superconsciente. Nós vivemos imersos nesse universo de informações. Falando friamente, vamos imaginar que a gente está na cozinha e eu estou coando um café para vocês, que são as melhores conversas e as conversas mais produtivas e é onde a gente realmente pode se expressar de uma forma legal, tranquila, gostosa. Mineiro tem disso, tem muitos aqui que são mineiros que estão me assistindo e o mineiro sabe que o mineiro gosta de levar para a cozinha. Gosta de cozinhar, gosta de fazer café, gosta de fazer um pão de queijo, um bolo, comer um queijo e servir aquilo ali é uma delícia. Então nós vamos conversar agora como se a gente estivesse, que vocês estivessem todos na minha cozinha. O que é o poder do subconsciente? Por que eu falei de crenças e vou falar poder do subconsciente agora? Eu preciso ficar atenta no horário, porque senão eu vou me perder aqui. O poder do subconsciente é assim. Eu recebi uma informação. Minha mãe falava para mim que eu não era inteligente. Tá, eu cresci com essa informação. É uma ideia. A minha mãe sempre falava para mim que eu não era inteligente. E aí, o que eu absorvi essa informação? E eu comecei a achar que eu não era inteligente, que eu era burra. E por mais que eu tentasse estudar e me aperfeiçoar, eu sempre não podia me superar. Por quê? Porque eu recebi uma informação, foi me passada essa informação, eu acreditei, então virou uma crença pessoal, eu sou burra. E aí, o que isso fez comigo? Que ordens de comando me dava antes? Que eu não era inteligente, que eu não podia me superar, que eu não podia fazer isso, que eu não podia me expressar, que eu não tinha inteligência suficiente, que eu era uma pessoa burra e que não podia estar no meio dos outros. Tá. E aí eu começava a dar ordens para o meu subconsciente, eu começava a trabalhar com a minha mente
para que eu realmente fosse o quê? Uma pessoa não inteligente. Só que para desconstruir isso, precisa começar o quê? Prestar atenção. Então, quando eu falo para vocês, pega o caderninho e anota as coisas, porque não é para anotar na hora e simplesmente deixar o caderninho, acabou a live, fechou e vamos deixar do lado. Não, não faça isso. Anota e depois entre em reflexão sobre isso. O que você anda alimentando a sua mente até hoje de informações que você recebeu? É isso que é a jogada. Então, tá, eu recebi que eu não era inteligente, só que eu fui percebendo que eu estava infeliz. E essa infelicidade era por quê? Porque eu achava que eu não era muito. Só que a vida, isso é que é a grande maravilha da vida. A vida te dá oportunidades de você se perceber, de você se olhar. Existe sempre algo em algum lugar que vai te mostrar que você precisa fazer aquilo. E eu comecei a estudar a mente. Eu comecei a perceber que eu não era burra, eu era inteligente e eu gostava de ler. E eu sempre gostei muito de ler. Isso é um exemplo que eu tô dando. E aí eu comecei a dar ordens de comando para mim de que eu podia, que eu tinha capacidade e que eu comecei a analisar o comportamento das pessoas, eu comecei a analisar as reações, eu comecei a observar que a informação que eu recebi não condizia comigo, não era verdadeira para mim. E eu comecei o quê? Me dar ordens de comando completamente diferentes. E comecei a ter atitudes positivas também. Outra coisa, mudamos do dia para a noite? Não, isso não acontece. A gente só muda quando a gente começa a observar o nosso comportamento. A gente só muda quando conseguimos entender o mecanismo que nós temos de mudança. Quebrar um hábito não é tão simples, porque nós precisamos entender a roda do ratinho. Então, se eu tenho uma atitude positiva e eu observo essa atitude, qual foi a reação que eu tive? Qual foi a química que gerou no meu corpo? Como as pessoas ao meu entorno reagiram com isso? Hoje eu estou trazendo uma informação. Eu com certeza vocês vão sair da live hoje pensando: poxa, que ordem de comando que eu dou para mim que não está sendo muito legal comigo, que em vez de me levar para frente, está me segurando. Trabalhar com crenças é sensacional. Eu adoro essa palavra porque ela é sensacional mesmo. Trabalhar com crenças é muito importante, porque quebrar um hábito, mudar a rotina, transformar vidas e fazer com que a nossa casa interna seja reformada, a gente tem que observar o que nós trazemos de informação e ainda aceitamos. Então, o poder do subconsciente é você te dar autossugestões. Louise Hay, eu gosto muito dessa escritora, dessa mentalista. Tinha uma frase que ela, no livro dela, falava assim: eu me amo, eu me aprovo, eu sou muito feliz, eu posso. Eu me amo, eu me aprovo, eu sou muito feliz, eu posso. E ela, no livro, falava assim: faça isso. No começo vai ser mecânico, porque você não acredita. Só que com o passar do tempo, usando a técnica do espelho, do método Voo de Sofia, de você se olhar
e falar assim, eu me amo, eu me aprovo, eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa realizada. E esses condicionamentos negativos de que você escutou que você era feia, que você era gorda, que você não ia encontrar ninguém, que você não ia ter oportunidades na vida. Gente, tem pessoas que têm prazer em levar o outro para baixo. Tem pessoas que têm prazer em ver o outro triste. Isso é do ser humano. O ser humano, ele tem essa capacidade destruidora e autodestruidora. E a partir de agora, a gente vai começar a mudar isso. Então, quais são as limitações impostas? Eu coloquei aqui. Quão negativo você é? Que ordem de comando você se dá? Quando você vai conquistar alguma coisa, você se dá os parabéns? Você bate palmas para você ou você só bate para o outro? Você reconhece o seu valor? Você é capaz de reconhecer o valor do outro? Ver o outro crescendo e falar assim, poxa, parabéns. Você merece isso. E quando você recebe alguma coisa, você faz isso com você também? Você se promove, se aceita, se publica, mostra essa real felicidade para você. Não precisa postar a felicidade, não. Não precisa do aplauso do outro, é a sua. Pode até postar, mas primeiro sente. Não tá feliz e tira uma foto e posta. Pode até fazer isso, mas posta depois. Não fique dependente, refém do outro te apoiar, do outro te fazer feliz, do outro. Isso é crença. O outro não vai te fazer feliz. Quem te faz feliz é você mesmo. É você com você. O outro, ele pode compartilhar da sua felicidade. Vocês já pensaram nisso? Eu queria muito que alguém se colocasse, se manifestasse. Porque são pontos muito fortes. E trabalhar com crenças é muito forte isso. A gente está lidando com as nossas vidas, com vir a ser, entende? É essa manifestação nossa na vida, com esse novo normal que virou novo normal e vai ter um outro novo normal, nós precisamos também deixar tudo que era ruim para a gente viver um novo normal, normal para nós. Esse estado de felicidade, porque a felicidade é um estado, é uma conquista. A gente pode viver feliz sempre. Existem os altos e baixos, a movimentação da vida, as coisas acontecem um dia de uma forma, acontece outro dia de outra forma. Mas a gente tá ali, naquele barco. Eu sempre gosto de imaginar assim que a gente está fazendo uma travessia. A vida é uma travessia. E como você está indo? Como você está levando essa vida? Aqui eu coloquei dos sinais, que a gente recebe sinais, sim. O nosso próprio corpo manda sinais. Nós temos os sinais dos sonhos. A Tassi que está assistindo, ela é uma sonhadora. Eu falo que ela é uma bruxa. Os sonhos, eles nos trazem, eles têm a capacidade de mostrar pra gente, a vida tem, o nosso corpo, as nossas emoções, o que sentimos. E aqui eu coloquei assim, o que a mente é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. Então, começa a partir de agora. Pega o seu caderninho, o caderninho do voo de Sofia. Pega o seu caderninho, começa a trabalhar com essa energia sua. O que você ainda acredita, que sabe que não é legal, mas que continua alimentando
A crença, algumas crenças, me veio aqui uma forma de expressar isso. Quando nós temos uma crença não muito saudável, é como se a gente se alimentasse de algo que a gente não pode. Por exemplo, eu tenho intolerância à carne vermelha. Eu não como a carne vermelha, porque eu sei que ela não vai a digestão não vai processar. E a crença é exatamente isso. Eu já comi, vi que aquilo não me faz bem, o que eu faço? Respeito a crença, mas eu não uso mais. A crença é isso. Você sabe que aquilo está te fazendo mal, está te limitando, está te levando para trás. E se você continuar usando daquela informação na sua vida, o que você vai fazer? Você vai se intoxicar. Você vai se envenenar. Crenças que destroem as pessoas. Crenças que a gente alimenta, que a gente sabe que não são legais pra gente. Nós vamos sim intoxicar o nosso corpo. Eu coloquei aqui que dos grandes obstáculos que precisam ser removidos é a resistência. Nós falamos que as crenças não são legais, mas não, eu continuo agindo daquela forma. Por quê? Porque eu recebi essa informação da minha família, eu recebi essa informação da vida. Eu sei que ela me faz mal, mas eu tô firme que eu quero continuar daquela forma. Então isso é resistência. Resistência à mudança, resistência à reforma interna, reforma íntima. Entende? Esse movimento, ele é sensacional, porque a gente pode mudar as nossas vidas. E da próxima vez que eu perguntar para você, você é feliz? Você vai olhar para mim e falar assim, poxa, Alba, sou muito feliz. E eu vou te fazer uma outra pergunta. Mas por que você é feliz? Você vai me dizer assim, porque eu acredito que eu posso. Eu acredito em mim, eu acredito na minha capacidade de transformação. Eu acredito que eu posso pegar o que eu tenho na minha vida e usar de todas as possibilidades que aparecem. Por mais que eu tenha recebido a informação, por mais que alguém tenha vindo me falar que eu não era capaz, eu decidi que eu posso. Eu decidi que eu sou capaz. Eu me empoderei de mim, eu vesti a minha deusa, eu deixei ela dentro de mim. Eu deixei essa deusa viver dentro de mim. E eu coloquei aqui que a vitamina de sucesso. Tem gente aqui embaixo fazendo muita bagunça. A vitamina de sucesso. Qual que é a vitamina de sucesso? É você se inspirar. É sempre buscar fazer aquilo que você gosta. É sempre escutar a sua alma, escutar o seu feeling, escutar aquilo que você quer para você. Se permitir viver do seu jeito. Lembra que eu falei ali, agora há pouco, não faça as coisas para os outros. Se você é uma pessoa que gosta de agradar as pessoas, agrade. Mas pense em você primeiro. Agrade até um certo ponto. Porque se começar a agradar demais, vai virar favor e não vai ser legal para você. E eu coloquei aqui, quando queremos trabalhar com atitudes positivas, com pensamentos positivos, as afirmações são muito importantes. Essas afirmações fazem com que a gente comece a descondicionar o velho e começar a pensar em algo que seja produtivo. E essas afirmações, quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto muito de fazer afirmações positivas,
trabalhar com o condicionamento do subconsciente, levar informações produtivas. E eu hoje abri o canal do Voo no Telegram. Então, quem quiser, entra, vamos fazer parte desse grupo VIP do Telegram, que eu vou colocar as mensagens ali dentro. E a gente pode conversar, nós podemos trocar ideias, a gente pode crescer. Vocês lembram que eu falei que eu ia montar um grupo? Então, eu já montei esse grupo, foi montado hoje no Telegram. Então, quem tiver curiosidade, vai na bio, entra no grupo que a gente começa a trocar informações, trocar conversas. A bio foi colocado hoje na minha página, tá? Isso mesmo. Isso mesmo, Bar. E é isso, o grupo foi montado e eu vou colocar algumas afirmações positivas que eu tenho, que me seguem a vida inteira. Eu estava me lembrando que eu tive acesso a um livro da minha mãe. Eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. E eu peguei aquele livro de mentalismo e comecei a ler. E aquilo me chamava muita atenção, aquilo me sugava, me atraía demais. E eu sugava toda a informação que eu queria ali dentro. Então, Charla, entra na bio do Voo de Sofia, tem lá Linktree, Voo de Sofia. Entra, se inscreve, que eu vou começar a fazer as postagens dessas afirmações positivas. E vou colocar várias informações, textos, videozinhos. É muito legal, é um processo que ajuda bastante a gente se comunicar, porque é direcionado ao nosso assunto. E o que eu queria dizer, que para essa semana, queria que vocês prestassem bastante atenção no que vocês pensam. Prestassem bastante atenção o que vocês dão de ordens de comando para vocês. Que vocês acordam pensando e dormem pensando, passam o dia pensando, alimentam o subconsciente de vocês. Eu falei que nós temos o inconsciente, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Quando começamos a fazer essa movimentação de todos os lados no nosso ser, na nossa integridade, a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Então o que estava ruim passa a ter uma dimensão maior. Você começa a enxergar saídas e esses são os sinais da vida. São os sinais, os movimentos que a vida traz, que nos dá. Quem não leu o meu livro, eu sugiro, que é um livro muito, muito forte, muito interessante, que fala sobre crenças. Eu estimulo você a ler. Um livro, ele muda a vida das pessoas. É um livro que trabalha com crenças o tempo todo. Preciso dar 2 mensagens para vocês. O que eu tinha para falar, o nosso tempo está esgotando. Eu queria deixar 2 informações para vocês. Primeiro é o canal, o grupo que foi criado. E segundo, semana que vem eu não vou estar em São Paulo, eu vou estar em Minas. Eu vou visitar minha mãe e também tenho que fazer um monte de coisas por lá. Então nós não vamos ter live, tá? Mas no dia 19 nós vamos linkar esse assunto das crenças, atitudes positivas e vamos linkar com o poder de acreditar em si. Então nós vamos pegar toda essa informação que nós trabalhamos hoje sobre as crenças, sobre o empoderamento, o estado de felicidade e nós vamos levar isso tudo para a nossa próxima live. Então, uma construção, tá? Então, eu conto com você. Nós vamos trabalhar intensamente durante esse mês de outubro inteiro
Nós vamos trabalhar intensamente com as nossas crenças pessoais, com o nosso empoderamento, com o empoderamento do feminino, com o empoderamento do sagrado, do nosso sagrado interior. Nós vamos trabalhar com a reconexão de quem nós somos, tá? Então era isso. Comentar que infelizmente semana que vem eu não vou estar aqui, mas na outra, dia 19, eu estarei com certeza trazendo um tema que eu gosto muito de trabalhar, que é o empoderamento do ser. Te dá força, te dá coragem, te dá sustentação e muita vontade de ser muito feliz. Ser feliz, se acordar e falar assim, poxa, eu sou muito feliz. A casa tá caindo, não tem problema. Eu sou feliz. E é isso. Queria agradecer a vocês. Agradecer muito pelo carinho de todas vocês, de todos vocês. E falar que vocês são muito especiais na minha vida, que eu gosto muito, é um grupo muito lindo. E queria que vocês, se vocês se sentirem tocados, compartilhar o vídeo com as pessoas, chamar essas pessoas para conhecer o Voo de Sofia. A gente vai começar um trabalho muito bonito, muito intenso, muito verdadeiro, muito sagrado, tá bom? Então um beijo para todos vocês, obrigada pelo carinho. Muito obrigada por esse amor intenso que vocês sentem